amigos do programa Globalizando, estamos iniciando mais um programa para você. Este é o programa Globalizando, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. É um projeto que já está há 9 anos no ar. Na verdade, nós começamos na Rádio Nama e por um determinado período, por causa da pandemia, a gente interrompeu na rádio, manteve suas gravações e entramos aqui no mundo da internet e fizemos as nossas lives. Nós já voltamos para a rádio, porém nós gostamos tanto da experiência que a gente continua com as lives 2 vezes ao mês. E hoje a gente não poderia deixar de tocar num ponto tão importante, porque esse programa trata de temas internacionais e suas reverberações nacionais e locais. Ontem foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós vivenciamos esse momento de maneira muito forte na academia, mas você que está nos acompanhando também pode continuar a reflexão conosco. E este é um programa que não é feito só por mim, sou o professor Mário Tito Almeida, coordenador do curso de Relações Internacionais, mas eu também quero dar as boas-vindas para a equipe de acadêmicos que fazem o programa comigo. Deixa eu dar logo boas-vindas para a queridíssima estreante do programa de hoje, Anamel Grimati. Seja bem-vinda, Anamel. Obrigada, professor. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, professora Maria. Boa tarde à equipe que está aqui junto com a gente. E boa tarde a todos vocês que estão aí na nossa live junto conosco, que estão nos ouvindo. Eu gostaria de incentivar vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, que é @pglobalizando. E se você tiver alguma dúvida, algo que queira perguntar, pode mandar por lá também. Legal, Anamel, obrigado. E vamos sair de Belém, Tailândia, e ir para São Paulo. Vamos chegar com Sérgio Salles, acadêmico. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, professor? Boa tarde a todo mundo que está assistindo o programa Globalizando nessa maravilhosa live de sábado. Professora Maria, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Emi e Anamel, sempre muito bom participar da live com vocês. Se você que está aqui nos assistindo gostaria de receber conteúdos diários e conteúdos incríveis que a nossa equipe de mídias disponibiliza diariamente, entre nas nossas redes sociais, principalmente tanto o Twitter ou Instagram. O Twitter é o único diferente, que é o P Globalizando, mas Instagram e Facebook é Programa Globalizando. Legal, Sérgio, obrigado. E agora nós vamos atravessar o oceano. Vamos para além mar e vamos então chegar a Lisboa. E eu quero dar as boas-vindas para Emi Vilas Boas. Tudo bem, Emi? Tudo ótimo, professor Maritito. É um prazer estar nessa live tão especial. Seja muito bem-vinda, professora Francisca. É um prazer ter a senhora aqui. E eu queria lembrar de todos que vocês podem curtir a nossa página no Facebook, @Programa Globalizando, para ficar ligado nos conteúdos e nas nossas lives. Legal, Emi. E agora sim, eu quero dizer que o nosso tema não podia ficar fora dessa discussão sobre direitos humanos. Nós vamos falar hoje sobre os 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento paradigmático que um pouco organiza, ou pelo menos indica, os horizontes de valorização, garantia, proteção dos direitos humanos do mundo todo. E não poderíamos ter uma entrevistada mais, eu diria assim, importante e altamente relevante para falar com a gente. Eu estou me referindo à querida professora Maria Francisca Saraiva. Ela é doutora em Ciências Sociais, mestre em Relações Internacionais e licenciada em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, onde atualmente é professora do curso de Relações Internacionais. Professora Maria Francisca, é um prazer recebê-la aqui no programa Globalizando. Olá, boa tarde. Agradeço imenso o vosso convite. Queria agradecer à Emi, a minha aluna, aqui no ISCSE em Lisboa, na Universidade de Lisboa, e também ao professor Mário Almeida, e cumprimentar toda a gente que nos está a acompanhar. Legal. Professora, já começando a conversa, falar de 73 anos de um documento que é paradigmático, que nasce em 48, significa que o tema dos direitos humanos ele não pode deixar de ser tema importante do sistema internacional, especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esta comemoração que nós fazemos todos os anos da Declaração Universal é muito importante, foi muito importante ao longo dos anos e, infelizmente, nos últimos anos é cada vez mais importante, porque, como vocês sabem, aquilo que está escrito na Declaração Universal não está cumprido em muitas zonas do mundo, em muitos países, e até estamos a
a assistir a um certo retrocesso na proteção dos direitos humanos, não é? Tanto dos direitos, em especial os direitos civis e políticos, mas também uma não concretização adequada dos direitos económicos e sociais, em particular no sul global. De modo que é muito importante lembrar sempre que foi o primeiro documento que inaugurou esta proteção internacional dos direitos humanos, tentou fixar estándares mínimos de direitos humanos no mundo inteiro e que tentou, olhando para todas as culturas, religiões, antropólogos que foram, enfim, consultados, líderes políticos, filósofos, etc., que todas as culturas, até jurídicas, viessem, em 1948, dizer o que é que se entende por dignidade inerente da pessoa humana, não é? Que é sobre essa ideia central, que é universal e que não varia no tempo e no espaço, não é? Não deve variar. Essa ideia de o mínimo denominador comum desta ideia de dignidade intrínseca da pessoa humana, que esta Declaração Universal inaugurou com os seus 30 artigos em 1948, não é? E, portanto, foi um documento muito discutido, que tem algumas tensões, certamente, porque, de facto, há algumas diferenças de interpretação, enfim, algumas dificuldades que ainda hoje persistem, mas foi algo absolutamente fundamental e que em 1948 não se esperava que desse origem a um sistema tão complexo de proteção internacional dos direitos humanos como nós hoje temos, porque, não sei se as pessoas que nos estão a acompanhar têm esta ideia, mas a Agenda dos Direitos Humanos nas Nações Unidas, que é, no fundo, o sítio onde todos os Estados do mundo se juntam para discutir muitos temas, e entre eles os direitos humanos, a Agenda dos Direitos Humanos hoje é prioritária em todo o sistema. Não é só na Assembleia Geral, está no Conselho de Segurança, está nas dimensões de desenvolvimento, de ajuda humanitária, é realmente uma das agendas mais poderosas e mais importantes das Nações Unidas. E penso que ninguém, em 1948, quando a Assembleia Geral aprovou uma resolução que era uma mera recomendação política nessa altura, não é? Ninguém pensou que a evolução fosse tão importante. E, portanto, vamos falar um bocadinho sobre ela, mas e sobre o que é que se passou a seguir em relação à declaração, todos os tratados que as Nações Unidas, entretanto, não é, redigiram sobre estes direitos económicos, sociais e culturais e direitos civis e políticos, mas é bastante importante perceber que em algumas zonas do mundo, por alguma razão, não há nenhuma proteção que não seja a Declaração Universal, porque há zonas do mundo onde os sistemas regionais ou os Estados não têm sistemas regionais de direitos humanos, ou os Estados não querem ser Estados-partes das convenções que depois foram negociadas, de modo que é muito importante nós percebermos que em algumas zonas do mundo é mesmo o único documento que pode proteger os indivíduos. Muito legal. Olha, você já percebeu que a nossa conversa hoje vai ser realmente muito importante. Aliás, se fala em direitos humanos ou defesa dos direitos humanos exatamente porque existe violação a eles, né? Então nós vamos conversar sobre isso. Deixa eu logo pedir para a Giovana pôr os comentários que estão chegando à nossa live nesse momento. A Heloísa Cristina está dizendo: programa Globalizando, obrigada por trazer essa ilustre figura internacional para a nossa dose de conhecimento de sábado. Obrigado, Heloísa. A Agatha Poliani está dizendo: programa Globalizando sempre arrasando nas temáticas. Eu estava ansiosa. Muito bom de ter na live, professora Francisca. Obrigado, viu, Agatha? Também temos a Letícia Yukari, está dizendo: estava ansiosa pelo tema de hoje, que é um tema de extrema importância. A live de hoje vai ser maravilhosa, sem dúvida. Parabéns à equipe do Globalizando e à professora Francisca. Obrigado, viu, Letícia? E aí eu quero passar a palavra agora para a Ana Mel, porque tem chegando perguntas também de professora, e aí a Ana Mel vai lhe fazer, né, Ana Mel? Isso mesmo, professor. A primeira pergunta que a gente tem, professora Maria, ela veio do Jobson Gomes, do Facebook, e ele está perguntando: quais foram as principais mudanças no sistema internacional pós-Declaração dos Direitos Humanos? Ok. Bem, eu vou tentar, já disse aqui previamente, antes de entrarmos, que eu sou muito faladora, eu vou tentar, no fundo, simplificar para vos explicar aquilo que eu penso sobre isso. A partir da declaração,
que, na verdade, não foi um tratado jurídico, porque os Estados Unidos e a União Soviética se opuseram, foi uma mera recomendação da Assembleia Geral. A partir do momento em que ela foi aprovada no dia 10 de dezembro de 1948, as Nações Unidas mandataram a Comissão dos Direitos do Homem para imediatamente começar a negociar os primeiros tratados de direitos humanos que, na verdade, iriam tornar mais específicas e mais profundos os direitos de que já falei, da Declaração Universal. E, portanto, o que aconteceu foi que, a partir de 1966, começamos a ter uma enorme capacidade que as Nações Unidas tiveram de negociar tratados que são juridicamente vinculativos, que são monitorizados por peritos internacionais nos seus comitês e que obrigam os Estados a apresentar os seus relatórios sobre o que é que têm feito nos direitos civis e políticos, económicos, sociais e culturais, na Convenção sobre as Crianças, as mulheres, etc., pessoas com deficiência, etc., etc. E isto vai mudar bastante a forma como os Estados olham para os direitos humanos, porque têm estas obrigações jurídicas e até os Estados que aceitam essa possibilidade, podemos nós, as pessoas, os indivíduos, fazer queixas a estes comitês porque os nossos direitos humanos foram violados, por exemplo, no Brasil ou em Portugal, não é? Pelo Estado brasileiro ou pelo Estado português, desde que, obviamente, algumas condições sejam cumpridas. Por isso, o que as Nações Unidas fizeram foi negociar 8 ou 9 tratados de direitos humanos, que não têm todos os Estados do mundo, mas alguns têm 170, 180 dos 193, outros com menos Estados, enfim, e, ao mesmo tempo, começou a fazer um trabalho na Comissão dos Direitos do Homem, que hoje é o Conselho dos Direitos Humanos, que é o órgão político de acompanhamento, de proteção e promoção dos direitos humanos nas Nações Unidas, que é sujeito a muitas críticas, foi muito melhorado, mas que tenta acompanhar Estados violadores de direitos humanos ao nível político, não é? Portanto, estamos aqui a falar de diplomatas e que tem um mandato muito abrangente, com muitos peritos, etc. E, portanto, as Nações Unidas têm em várias frentes, não é? Tentado que realmente os Estados assumam os seus compromissos e sejam sancionados, ainda que politicamente, normalmente, pelas violações que eles próprios não é, cometem. O próprio Conselho de Segurança, que eu há bocadinho estava a dizer, desde 89, já criou 2 tribunais penais internacionais para a Jugoslávia e para o Ruanda, por exemplo, para julgar graves crimes internacionais, genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Tem sanções aos Estados porque violam os direitos humanos. As operações de manutenção de paz têm uma dimensão de proteção de civis muito importante e, portanto, digamos que o sistema internacional, pensando só nas Nações Unidas, depois há os sistemas regionais, o sistema, não é, de proteção dos direitos humanos na Europa, o sistema interamericano e o sistema africano, digamos que a situação hoje é de enorme complexidade e de muitos mecanismos para tentar que os direitos humanos sejam cumpridos. Todavia, como vocês sabem, há mais custos em violar os direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, há um ressurgimento de algumas violações em algumas zonas. E, portanto, digamos, o sistema é muito complexo, tem vindo a ser expandido, mas também tem algumas deficiências. Eu queria também dizer-vos que temos que assumir isso. Muito, muito legal a reflexão da professora Maria Francisca, porque nos coloca na importância de haver não só a governança global a respeito disso, mas, em especial, o comprometimento não só dos Estados, né, mas de outros atores internacionais. A gente faz, ao longo do nosso programa, sempre uma viagem pelo mundo da notícia, para saber o que é que os jornais internacionais estão falando da temática. Queria passar, então, para a Emi. Emi, para onde nós vamos ler os jornais? Onde é que está esse jornal agora? A nossa primeira viagem no mundo da notícia vai nos Estados Unidos, né, do jornal The Wall Street Journal, e ele diz o seguinte: em evento virtual organizado pela Casa Branca, a administração do presidente Joe Biden irá anunciar um plano para sancionar oficiais e agentes internacionais responsáveis por abusos de direitos humanos e corrupção, em um espaço para defender a democracia em um âmbito internacional. Essa notícia é realmente muito importante, Amy. E, assim, como uma conclusãozinha breve, para a gente dar início a uma nova discussão, a gente sabe que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que foi criado com o suporte da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de garantir os direitos básicos
para uma vida digna a todos os cidadãos do mundo, sem distinção de raça, nacionalidade ou condição social. E ela é formada, essa declaração, ela é formada por ideias que devem orientar o comportamento de todos os cidadãos, as ações dos governos, na verdade, e a formação de leis de proteção aos direitos humanos. A sua criação, ela representa a intenção, na verdade, de se garantir a vida, a liberdade, a segurança e garantir com que toda a população tenha a sua liberdade de expressão, a sua liberdade e que sejam garantidos todos os seus direitos. É interessante, Sérgio. Professora Maria Francisca, eu estou apanhando um pouco aquilo que a Amy fala a respeito lá dos Estados Unidos e o Sérgio falando sobre essa questão dos vários direitos. Tem um direito que hoje é muito violado, e eu estava falando outro dia numa conferência que nós fizemos na OAB, sessão nacional, a gente falava da importância de garantir direitos mais básicos. No Brasil, por exemplo, hoje, doutora, a gente está vivendo uma situação de voltarmos ao mapa da fome. E, portanto, a gente volta a ter um problema sério de negação do direito básico, que é a alimentação. Então, nesse sentido, professora, a gente precisa dar muito mais valor a esses compromissos internacionais, que não interessa se a pessoa é africana, se a pessoa é europeia, se é americana, se é asiática. É um direito que vale para qualquer pessoa. Me parece que esse é o espírito da declaração, né? Sem dúvida. A declaração tem uma perspectiva absolutamente universal, não é? De universalismo dos direitos humanos e que não pode haver particularismos, não é? Regionais ou locais que possam pôr em causa, não é? Os direitos. Ainda assim, pela própria natureza dos direitos económicos, sociais e culturais, não é? Sim, sim. Tanto a declaração como depois o Pacto sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais vem dizer, por exemplo, que os direitos económicos, sociais e culturais não são de fruição imediata, porque, como vocês sabem, precisam do Estado, de políticas públicas, de financiamento. E o que está dito na declaração e na Convenção sobre estes direitos é que vão ser oferecidos na medida da capacidade económica. Isso foi feito, não sei se posso falar sobre isso, na declaração, na negociação da declaração, eram os países do Sul global, que nós hoje chamamos o Sul global, que quiseram lá colocar esta questão porque tinham medo de não ter financiamento e capacidade para oferecer. E, portanto, é um bocadinho diferente dos direitos civis e políticos, que geralmente nós temos uma fruição imediata, embora não seja, em alguns não seja exatamente assim. O problema é que alguns Estados escudam-se nestas preocupações que estão inscritas na declaração, não é? Para não assumir os seus compromissos básicos para com a população. E, por exemplo, o direito à alimentação é absolutamente fundamental, não é? Em todo o caso, por exemplo, o Comitê de Peritos do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos fez um comentário geral sobre o que é direito à vida, muito recente, e diz que pode ser uma violação do direito à vida, de privação arbitrária da vida, o Estado negar a alimentação à população, por exemplo. E eu acho que isso é bastante relevante. Pensarmos que o direito à vida é muito interessante, por exemplo, fazer a guerra, ter uma conduta política externa agressiva, é para este comitê uma violação do direito à vida. O ambiente, por exemplo, as questões ambientais também podem ser violações do direito à vida. Portanto, é verdade, e às vezes os Estados escudam-se nesta questão, não podem, não conseguem, e há aqui uma tensão grande entre as preocupações que estavam em 48, subjacentes a esta maneira de pensar, e a forma como os Estados devem ser responsabilizados, porque sem a alimentação é um pressuposto para viver, não é? Portanto, nós temos que fazer grande pressão à sociedade civil, acho eu, no mundo inteiro, localmente, nestes territórios, a sociedade civil do Norte também, não é? E juntos acho que devíamos fazer uma certa frente, por exemplo, ao que se passa no Brasil e noutros sítios, que é absolutamente inaceitável, não é? Que os governos possam tomar essa posição, sem que alguma coisa aconteça.
Olha, a professora Maria Francisca, ela está conosco, ela é doutora em Ciências Sociais e mestre em Relações Internacionais, além de licenciada em RI pela Universidade de Lisboa, é também professora do curso de RI na Universidade de Lisboa, professora da EMI, que está aqui com a gente também no programa, e essa é uma discussão altamente relevante. Por quê? Porque quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos entendendo a possibilidade de existir aquelas coisas que não podem ser negadas para a vida humana. E nesse sentido, está chegando uma pergunta, né, Emi, muito interessante sobre essa efetividade dos direitos, né? Exatamente, professor. A pergunta é do Lucas Paz, ele veio lá pelo nosso Twitter. E, professora Francisca, ele quer saber o seguinte: qual a efetividade da Declaração dos Direitos Humanos dentro do direito internacional e se a sua violação implica em algum tipo de sanção? Ok, essa pergunta é juridicamente muito complexa, mas vamos simplificar. Digamos, de forma direta, se implica alguma sanção? Não. De forma... Porquê? Porque foi decidido que era uma mera recomendação da Assembleia Geral, que é uma recomendação política, moral aos Estados. Ainda assim, há imensas perspectivas sobre, e por isso é que se tentou logo fazer tratados juridicamente vinculativos, os tais pactos, que depois... Os 3 documentos são a tal Carta Internacional dos Direitos Humanos. Ainda assim, há várias posições sobre, afinal, o que é esta declaração. Há bocadinho eu disse-vos que foi muito negociada, com contributos de todos os lados, e também foi aprovada sem votos negativos na Assembleia Geral e com abstenções que nem contam para as maiorias na Assembleia Geral. E, portanto, há pessoas no direito internacional que dizem não, então isto é soft law, ou seja, isto formalmente é uma mera recomendação, mas parece que é obrigatória para os Estados, pela maneira como foi negociada e foi aprovada. Outros dizem, não, isto é princípios gerais de direito. Isto é prova de costume, vem o Tribunal Internacional de Justiça, é obrigatório. Ou, enfim, há até disposições de jus cogens, direito imperativo, etc. Bom, ela não é, digamos, ela pode até ser juridicamente vinculativa, por exemplo, por ser costume, não é? Mas, na verdade, não tem sistema de monitorização. O que, portanto, não há uma sanção a não ser a sanção, digamos, moral. Por isso é que os tais pactos existem, não é? Para que os Estados se obriguem a estes mesmos direitos que até estão nesses pactos mais desenvolvidos e novos direitos, não é? Simplesmente, como vocês sabem, os países só são parte dos tratados se quiserem. Isso é um problema de soberania. E, portanto, nem todos os Estados estão. E, mais do que isso também, infelizmente, os tratados que vieram a seguir reforçar a declaração admitem reservas. Há um grande movimento internacional para que se acabem com as reservas aos artigos, porque se os direitos humanos são universais, os Estados tinham que entrar a 100%, não é? Com todas as obrigações daqueles tratados, e não dizer isentar o direito X e o direito Y. Portanto, acho que isso era uma via importante, a pressão internacional, e o secretário-geral, o António Guterres, veio agora num relatório a lançar uma tentativa de reforma, pedir aos Estados, por favor, retirem as reservas legais no direito, não é? No caso dos direitos humanos, porque são direitos universais, inalienáveis, interrelacionados, e, portanto, não há aqui lugar a opções, não é? Professora, quando o programa é bom, tem muita gente perguntando. A gente vai conversando, vai controlando o tempo, mas vai aproveitar da sua presença aqui conosco. Primeiro tem um comentário, né, Giovana, que eu achei muito interessante o comentário da Heloísa, dizendo o seguinte, professora: acredito que a falta de reconhecimento da população sobre a violência explícita que sofrem sobre suas integridades humanas seja um imenso obstáculo para o cumprimento da declaração. É o impedimento da soberania do povo. Então, a fala da Heloísa mostra um pouco das vezes a gente acostumar-se a ser violentado e nem perceber-se violentado. Né? Essa é a primeira coisa. Sim. Isso, né? Sim. Esse é um tema super relevante, porque primeiro nós temos o direito a ter direitos, é uma ideia fundamental. Isso. E saber que temos direito a ter direitos, não é? Esse é o assunto mais absolutamente importante. Os direitos humanos são um regime que vai entrar na soberania, é intrusivo da soberania, e os Estados resistem o máximo que podem a esta proteção internacional. E uma das formas é, de facto, exercer essa violência para que as pessoas nem tenham ideia de que podem ter direito a ter direitos. Eu acho que essa ideia digamos, o caráter subversivo dos direitos humanos neste sentido da soberania devia ser assumido por nós. Portanto,
eu acho que nas minhas aulas eu tento que os meus alunos são muito ativistas de direitos humanos, não é? Mas os nossos ativistas têm que ser ativistas que têm que perceber que nos direitos humanos os interesses, há muitos interesses egoístas, às vezes não só dos Estados, e que nós não podemos ser uns ativistas ingênuos e temos que saber resistir às manipulações das agendas dos direitos humanos e trazer as pessoas à consciência de que têm esses direitos pela sua dignidade intrínseca. E, portanto, nós também temos de ser um bocadinho subversivos nesta perspectiva e combatentes, mas situados, porque na área dos direitos humanos não são só os Estados que às vezes se portam mal. E, portanto, eu faço sempre esta pedagogia para que sejamos resistentes, apesar de ser difícil, não é? Levar o pior que se pode fazer a um ser humano é fazê-lo acreditar que ele nem tem direitos, nem pode almejar a nada. Essa coação eu acho absolutamente inaceitável, e nós a ensinar, ou a escrever, ou no ativismo, eu acho que ou fazendo isso tudo, acho que essa é a nossa missão, dizer às pessoas que estão enganadas, têm direito a ter direitos e a reclamá-los. Muito bem. Olha, Emi, que professora que você tem, Emi. Pois é, né? E, aliás, a propósito da Emi, eu quero trazer uma pergunta interessantíssima agora à professora Maria Francisca. A senhora vai conhecer a grande mãe genitora da Emi Vilas Boas. É a dona Maria de Belém Vilas Boas. E ela faz uma pergunta que eu acho muito interessante. Ela diz o seguinte: boa tarde a todos e todas. Numa pandemia, o acesso à vacina é um direito de todos? É um direito humano? É sim, por acaso eu ia falar sobre isso um pouco mais à frente, o que é bom. Isso depende há uma discussão enorme sobre isso, se a vacinação é obrigatória. Devia ser obrigatória nos Estados, como vocês sabem, há várias posições. Por exemplo, em Portugal não é, mas nós temos muita gente a ser vacinada, nós não temos resistência às vacinas. Do meu ponto de vista, nós temos que... O problema dos direitos humanos é que são os indivíduos que têm direitos, mas vivem em coletivo, não é? E, portanto, se vivem em coletivo, não é? As vacinas deviam ser obrigatórias porque eu estou a colocar a saúde do outro em perigo. Esta é a minha perspectiva. Portanto, os meus direitos individuais têm que ceder à visão do coletivo. Mas isto é muito discutido, de tal maneira que, por exemplo, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o Tribunal do Conselho da Europa, não é? Por exemplo, Portugal, todos os países da Europa fazem parte, veio recentemente, tem recebido centenas de queixas de, por exemplo, franceses, de cidadãos franceses, que não estão contra, por exemplo, para ir a um café ter que ter um certificado de vacinação. O Tribunal ainda praticamente não respondeu, no sentido de dizer é obrigatório porque tem que ser e porque as pessoas têm que ter vacina, mas já o nosso Tribunal Europeu, que foi a inspiração para o Tribunal que vocês têm nas Américas, por exemplo, já veio dizer, a propósito de umas queixas contra o governo polaco, porque a Polónia obriga vacinação às crianças nas escolas, e houve quem se queixasse. E o Tribunal veio dizer que a Convenção Europeia, a nossa Convenção, acomoda esta obrigatoriedade das vacinas. A minha posição pessoal é que eu acho que devia ser obrigatório, mas claro que isto é algo complexo. E é mais confortável pensar assim em Portugal, porque nós não precisamos, por enquanto, de tornar obrigatório, porque quase toda a gente se vacina, não é? Muito legal a reflexão da professora Maria Francisca, que está conosco hoje no programa Globalizando. E para você que não conhece o programa Globalizando, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Inclusive, o curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia tem já 15 anos, formando muitos internacionalistas, e a nossa ideia é formar internacionalistas que entendam o que o mundo está falando da Amazônia e saibam falar da Amazônia para o mundo. É um pouco a nossa missão. Se você se interessa pelo curso de Relações Internacionais, entre na nossas redes sociais e converse conosco. Aliás, redes sociais chama também notícias internacionais, né, Sérgio? Com certeza, professor. Olha, como vocês já sabem, na rádio a gente tem um aviãozinho da playlist que leva a gente pelo mundo para escutar as músicas mais incríveis que a nossa equipe conseguiu separar. E aqui a gente vai ter também o aviãozinho das notícias, que vai nos levar agora para o Japão. E essa notícia agora é do jornal The Japan Times. E ela diz o seguinte: o Ministério das Relações Exteriores japonês irá criar órgão dedicado a monitorar abusos de direitos humanos em um esforço direcionado
a apoiar outras democracias no mundo e aumentar a atenção nas possíveis violações chinesas. Vale ressaltar que a Declaração dos Direitos Humanos contou com a participação de 58 Estados-membros da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na época, a maioria dos países aprovou o texto, mas tiveram algumas exceções de alguns países, como da União Soviética, dos países do leste europeu, da Arábia Saudita e da África do Sul. Mas, atualmente, todos os 196 países que compõem a Assembleia Geral das Nações Unidas reconhecem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Professora Maria Francisca, tem uma coisa interessante. Primeiro, eu queria que a Giovana colocasse o comentário que a Luísa fez, um comentário muito interessante, que vem ao encontro do que nós falávamos, né? Ela fala o seguinte: a população marginalizada, sem dúvida, é a mais prejudicada, já que muitas vezes nem sabe quais os direitos possuem. E me parece que a principal violência, professora, é sempre uma violência psicológica, né? Nem precisa ser a violência física em si, mas aquilo que o Foucault já chamava de um saber-poder, né? Você cria um aspecto de saber que justifique aquele poder e impeça, de alguma forma, a resistência. E a pergunta da Luísa agora, professora, vem tudo ao encontro que nós estamos conversando, Giovana, porque é uma pergunta interessante. Qual, na sua opinião, quais são os principais direitos humanos que estão vulneráveis aí na região europeia? Olha, a resposta, deixem-me ver como é que eu vou dizer isto. A região europeia, se vocês olharem para o mundo, é a região mais protegida em termos de direitos humanos. Quer dizer, estamos numa zona privilegiada desde 1950, com o Tribunal Europeu, que nós, os cidadãos, podem queixar. Quer dizer, temos a União Europeia também, com uma dimensão forte de direitos humanos, quer internamente, quer externamente. E, portanto, digamos que, comparativamente com o resto do mundo, esse era o primeiro ponto, a nossa situação é invejável. E eu penso que às vezes os europeus não têm bem esta consciência quando comparados, por exemplo, com a vossa situação no continente americano e então na Ásia, pior um pouco. Aquilo que eu vejo na Europa tem a ver com alguns discursos de extrema-direita, não é? E de violação, por exemplo, dos direitos civis e políticos. Olhem, nas zonas no centro e leste da Europa, porque ainda não se ainda tem uma cultura muito de bloco leste, não é? E os direitos civis e políticos ainda estão muito amordaçados. Há muitos problemas, por exemplo, com a liberdade de informação, a liberdade de informar, a liberdade de expressão. Portanto, há a questão dos migrantes, dos refugiados, dos muros, não é? Portanto, há ali uma zona, isto coloca até problemas graves, por exemplo, na União Europeia, porque nós quisemos estes países do ex-bloco leste no nosso projeto ocidental e agora, eventualmente, percebemos que não interiorizaram todos os nossos valores, não é? Há aqui um problema até do continente africano, do continente europeu, poder ter aqui muitas tensões internas, não é? E, portanto, isso foi tudo muito discutido e eu penso que esse alargamento poderá ter sido um bocadinho, digamos, precipitado. Bom, mas, ao mesmo tempo, aquilo que nós também vemos por causa da crise económico-financeira, não é? 2011, e agora a Covid, é algum retrocesso e violações de direitos humanos ao nível dos direitos económicos, sociais e culturais. Portanto, também aqui eu acho que estas duas crises, vocês sabem que se a situação na Europa era relativamente boa, por definição as crises levam a uma degradação da proteção dos direitos e os primeiros, se calhar, a serem afetados são os tais direitos económicos, sociais e culturais, não é? Para além destes países outros que ainda estão a restringir os direitos civis e políticos. Portanto, estas duas crises para a Europa foram muito negativas, a pobreza, a desigualdade, sei lá, os direitos das mulheres, das pessoas com deficiência, têm sido muitíssimo abalados, as próprias crianças. Portugal tem tido relatórios negativos das Nações Unidas sobre como é que nós tratamos as nossas crianças, negando-lhes o direito à saúde, por exemplo, à educação, durante a crise de 2011. E, portanto, há aqui também vários problemas que ainda assim não são talvez tão graves, não é, quanto nas outras áreas geográficas, não é, do mundo.
Professora Maria Francisca, anteontem, nessa palestra que fiz para a OAB Nacional, Ordem dos Advogados do Brasil, eu dizia que, na verdade, o Brasil ele passou por um período meio que de esquizofrenia sobre os direitos humanos. Ou seja, o Brasil assinou muitos tratados internacionais de defesa de direitos humanos, mas que internamente havia muitos problemas. Por exemplo, o Brasil assina um tratado relacionado à defesa e à proteção diante de trabalhos análogos à escravidão, mas aqui na Amazônia, muitas fazendas acabaram revelando uma série de trabalhadores análogos à escravidão. Agora, no nosso momento atual, o Brasil nem esquizofrênico mais porque, na verdade, ele se nega a defender, interna e externamente, alguns direitos que foram conquistados de maneira muito duras, né? De maneira muito sofridas. Como é que a senhora vê essa tendência hoje de alguns países, a começar dos Estados Unidos lá com Donald Trump, mas que se espalhou pelo mundo, né? De começar a reverter alguns direitos das minorias que começaram a ser requestionados, né? Bom, esse tema é um tema, eu acho que é um tema muito interessante e que merece muita reflexão, que tem que ver exatamente com os Estados, são Estados parte destas convenções, assumem juridicamente algo obrigatório, não é? Juridicamente obrigatório, até se calhar fazem relatórios que não são muito criticados, imaginemos, digamos formalmente, porque aprovaram a lei X, o programa Y, não é? Etc, etc. Mas depois há outra dimensão que às vezes, pelo menos na parte jurídica, está muito esquecida, talvez nas relações internacionais não, ou quem faça a ponte entre o direito internacional e as relações internacionais, que é, e isso mudou alguma coisa, ou foi interiorizado, ou foi executado, porque nós podemos ter ótimos relatórios, por exemplo, a estas convenções, e nada foi executado, não é? Na prática. Portanto, aprovámos a lei, mas ela não foi concretizada. Fizemos um programa que ninguém vai ver se de facto, não é? E, portanto, essa questão de fez alguma diferença na população? Isso foi interiorizado socialmente e culturalmente? Em Portugal não temos muitos trabalhos nessa matéria, mas é até um assunto que me interessa bastante, que é para perceber exatamente, houve uma apropriação local e isso fez alguma diferença para as pessoas? Portanto, há muitas maneiras de aprovar coisas e de não as concretizar, não é? E depois ainda há esse patamar que o professor estava aqui a referir, que é bastante mais preocupante, que é, portanto, violar, mas dizendo, a situação normal é violar dizendo que se cumpre, não é? Exato. Ou não executar dizendo que se cumpre. Mas neste momento e os Estados Unidos, por exemplo, na tortura, que há uma proibição absoluta, não é? A tortura é proibida em paz, guerra, conflito. O presidente Bush ultrapassou esse tabu, porque veio dizer publicamente que achava que se podia torturar os terroristas, por exemplo, não é? Ou algumas dimensões no Brasil em que claramente se vem anteriormente, o que eu quero dizer é, anteriormente violava-se, mas mantinha-se o discurso que se estava a cumprir. E agora começamos não é? A surgir países que têm a ousadia de pôr em causa esses consensos, abertamente, politicamente e até juridicamente, porque arranjam depois pareceres. E isso é bastante preocupante porque significa que este consenso, que é um consenso, apesar de tudo mínimo, não é? Parece estar a ser posto em causa, não é? Legal. De forma aberta. Exatamente, talvez por isso mais importante ainda discutir isso de maneira aberta também, né? Para poder criar essa questão. E aí o Sérgio tem uma pergunta que vai um pouco nessa linha, professora, que está chegando agora. Sérgio, você. Exatamente, professor. A gente tem uma pergunta que vem direto do nosso Twitter e ela foi feita pelo Armando Vieira. Muito obrigado, Armando, pela participação. O Armando diz o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos precisa ser atualizada para suprir as novas demandas? Professora? Bom, essa pergunta, então, é muito interessante e eu vou-vos dar, obviamente, a minha posição, digamos, pessoal. Idealmente, eu acho que a Declaração Universal deveria, de facto, deveria ser atualizada para introduzir novos direitos. Por exemplo, penso que vocês estão a par destas discussões, alguns direitos ditos de terceira geração, que são direitos de solidariedade, titularidade coletiva. Já falámos aqui, por exemplo, do direito ao ambiente, não é? Ao ambiente sustentável, por exemplo, ou até o direito à paz, que é visto por muitas pessoas como um direito prévio a todos os outros direitos, não é?
e outros, como o direito ao desenvolvimento, que tem sido muito discutido, mas que não estão em instrumentos jurídicos e também não estão vinculativos nem na declaração. É claro que estes direitos têm alguns problemas, não é? São, por exemplo, como é que os indivíduos vão reclamar destes direitos? Problemas técnicos, não é? Ou, por exemplo, que atores é que têm obrigação para proteger estes direitos, não é? Portanto, eu gostaria, por exemplo, de ver a questão das alterações climáticas, porque isto tem estado a mexer bastante aqui no direito dos direitos humanos, na declaração. Acho que a declaração não tem condições para ser reaberta politicamente, porque uma coisa é aquilo que nós desejamos, politicamente é preciso haver um momento para isso, e eu julgo que isso não vai acontecer, até porque os direitos económicos, sociais e culturais ainda são um parente pobre destes direitos que são indivisíveis e não hierarquizáveis, não é? E começamos a ver alguma retração nos direitos civis e políticos, não é? Portanto, o que eu quero dizer é, apesar de tudo, a declaração ainda não está totalmente concretizada e, se calhar, devíamos centrar-nos em efetivar o que lá está. Agora, há muita coisa a acontecer. Peritos do Conselho de Direitos Humanos estão a pensar sobre o ambiente sustentável, sobre, como eu estava a dizer, o direito ao desenvolvimento, outros direitos emergentes. E, só para vos dizer, o próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, eu estou sempre aqui a remeter para a minha realidade, peço-vos desculpa, teve um caso agora muito recente, que foram jovens portugueses e jovens e crianças, parece-me, que fizeram uma queixa contra 33 dos 47 Estados do Conselho da Europa, incluindo os 27 da União Europeia, a dizer que o seu futuro estava hipotecado porque as alterações climáticas, os compromissos, não estavam a ser cumpridos pelo Tribunal, pelos países, pelos tais 33 países europeus. E que isto era uma violação do seu direito à vida, porque compromete o futuro destas gerações. E o que é que aconteceu? O Tribunal aceitou analisar este caso. O que eu quero dizer é que, mesmo que não mexamos na declaração, que no fundo, de facto, vai proteger todos, mas é uma proclamação moral, há coisas a acontecer, tanto no Conselho de Direitos Humanos, é que esses peritos podem depois desencadear, por exemplo, uma declaração política ao nível já dos diplomatas e depois uma convenção, enfim, e o próprio Tribunal Europeu, por exemplo, eu não sei o que é que está a acontecer nos outros, mas o Tribunal Europeu, que é de referência, aceitou pensar que há uma privação do direito à vida, não é, arbitrária, se os Estados não cumprirem as metas climáticas, porque estão a hipotecar o futuro, a geração futura que hoje é jovem. E eu acho que o que eu quero dizer é que não chegou ainda ao tempo, mas há coisas a acontecer, esse é o meu ponto, em vários sítios do sistema, mas a minha intuição diz-me que não há possibilidade de reabrir a declaração e que ela está um bocadinho fragilizada, por as razões que eu já expliquei, e que convinha fazermos pressão para que os direitos que lá estão fossem de facto efetivados, antes de pensarmos noutros voos, digamos. É um pouco isso que eu peço, que se ficaram defraudados, é isto que eu penso honestamente. É muito interessante porque, de alguma forma, talvez uma das saídas, eu vou só levantar agora, depois a gente volta nisso, né? Uma das saídas seria aumentar ainda mais o empoderamento, ou de alguma forma a importância do Conselho de Direitos Humanos da ONU, exatamente como forma de você ter um fórum ainda mais ativo. Mas isso a gente vai conversar daqui a pouco, professora, porque tem dois comentários chegando que eu acho interessante colocar. Eu quero agradecer a quem está participando do programa. A Kate Oliveira está dizendo: o programa está sensacional, parabéns a toda a equipe do Globalizando, sempre trazendo convidados e temáticas incríveis e necessárias de serem abordadas. Obrigado, viu, Kate? E a Aline Santos está dizendo: mais um tema brilhante, assunto para muitos encontros, dá para conversar muito. Aliás, pegando a metáfora do Sérgio, que já pegou lá do Pablo, para onde é que o aviãozinho da notícia vai aterrissar agora, Ana Mel? Agora ele está na França, veio diretamente do jornal Le Monde, que nos informa que a Organização das Nações Unidas revela que houve um aumento de 50% em relação às violações de julho dos crimes contra os direitos humanos no leste da República Democrática do Congo. Exatamente, isso que a Ana estava falando é muito importante, e é importante entender também que, se adaptando às necessidades que formaram nos últimos anos,
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada no dia 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral em Paris, tem o objetivo de estabelecer a proteção aos direitos humanos, em conjunto com alguns pactos e protocolos, né? Essa declaração forma a Carta Internacional dos Direitos Humanos, que é essencial para a proteção dos direitos humanos, especialmente no âmbito que a Ana Mel falou. Professora, e esse sistema internacional de proteção aos direitos humanos, que acaba sendo a grande contribuição, vamos dizer assim, da ONU para essa questão, passa pelo empoderamento, pelo reforço da importância do Conselho de Direitos Humanos, que antes era comissão e agora passou a ser conselho? Bem, o Conselho, como penso vocês sabem, já surgiu porque a Comissão era muito criticada, foi muito criticada, porque é uma dimensão puramente política. Nós temos lá os diplomatas, não é? A tratar de direitos humanos. E por isso é das áreas mais politizadas das Nações Unidas. Eu começo sempre as minhas aulas, o semestre, a dizer isto. Vocês vêm para uma área que é das mais politizadas da política externa, no sentido em que as decisões muitas vezes têm pouco a ver com os direitos humanos e, portanto, as votações têm um pouco a ver com isso. Por isso, o problema da Comissão e também do Conselho é que nós temos lá, são eleitos para o Conselho, países que promovem a agenda dos direitos humanos e depois temos a outra categoria, que são os países violadores dos direitos humanos que vão para o Conselho para se protegerem ou para apresentarem visões alternativas, que é o que está a acontecer com a China e com a Rússia, não é? Portanto, visões alternativas a este consenso que nós tínhamos relativo e que tinha que ter várias regiões a participar, não podia ser só um projeto europeu, não é? De modo que isso nós não conseguimos proibir, nós continuamos a ter violadores de direitos humanos a ser eleitos para o Conselho, não é? Os Estados Unidos, nesse aspecto, queriam bastante proibi-los, só que a sua solução, quando foi do Conselho, era uma solução muito má, que era só os Estados que estavam a ser acompanhados no Conselho de Segurança é que ficavam proibidos de se candidatar ao Conselho. Ora, o Conselho de Segurança também tem o mesmo problema, que é altamente seletivo e problemático, não é? Por isso, a reforma mais importante e de reforço tem sido aquela coisa da revisão, aquele mecanismo da revisão periódica universal, que é, de uma forma muito simples, no fundo, em vez de acompanharem 12 ou 13 Estados violadores de direitos humanos, o Conselho de Segurança só, em termos de países, só acompanha 13 violadores de direitos humanos. Ora, convenhamos que há muito mais Estados que violam os direitos humanos, porque isso é altamente sensível, tem que ser votado. Os países têm relações económicas, políticas, estratégicas, etc. De modo que, na verdade, o Conselho de Direitos Humanos conseguiu fazer este exercício, que são os 193 Estados têm que ir ao Conselho de Direitos Humanos de 4 anos em 4 anos e meio, dizer o que é que estão a fazer em termos de todo o sistema global de direitos humanos, como é que estão a cumprir. E isso parece que foi a grande novidade, porque expõe... O que eu quero dizer é que o Conselho funciona mal, mas funciona muito numa lógica de exposição pública ao mundo, não é? De sanção moral, porque a verdade é que a China vai, a Rússia vai, a Arábia Saudita vai, o Brasil vai, todos vão fazer este exercício diplomático de mostrar como estão a cumprir verdadeiramente os direitos humanos. E algumas coisas positivas foram avançando, mas é claro que o dos direitos humanos vai ter que melhorar a sua prestação, não é? Mas penso que, como só foi criado em 2006, para já não há grande capacidade política de avançar. Só um pequeno pormenor. Todos estes violadores vão a este exercício público com os outros Estados, mostrando tudo o que fazem, depois vêm os relatórios das Nações Unidas, etc. Portanto, diplomaticamente, nunca nenhum país do mundo, nem a Coreia do Norte, todos vão lá, mas conseguiram boicotar processualmente tudo aquilo. Como? As perguntas inconvenientes de alguns Estados ficavam para o fim e não eram perguntadas. E teve que haver uma reforma já desse mecanismo por causa dos bloqueios dos Estados, não é? Portanto, isto para mostrar que
Ele precisa de ser, obviamente, reforçado e reestruturado, mas eu penso que para já ainda não, porque esta reforma foi de 2006. A Stephanie vai ficar louca comigo, que ela está controlando o tempo, mas eu preciso fazer uma provocação para a senhora, né? Considerando que, sei lá, alimentação, saúde, educação, trabalho e outros, direitos das mulheres, são todos direitos humanos, né? Direitos sociais, políticos, econômicos, também não deveria haver uma maior efetividade nas agências onusianas, como FAO, como Unesco, como OIT, como outras agências que trabalham indiretamente ou diretamente com a garantia desses direitos, ou há uma não introjecção, você não tem uma interlocução dessas agendas, eu acho. Não sei, é uma pergunta provocativa. Sim. O professor Mário Almeida, eu vou só responder, tendo em conta o conhecimento que eu tenho, não tenho aprofundado todas as agências especializadas, mas o que, por exemplo, na OMS, portanto, do direito à saúde, que é fundamental, o trajeto destas agências especializadas, que, como vocês sabem, são organizações internacionais e são os Estados que decidem politicamente, embora com competências técnicas absolutas ou enviesadas politicamente, isso era outra questão, não é? Na verdade, estas agências apresentaram-se no início, não é? No final da guerra, e quando o sistema foi criado, apresentaram-se com uma decisão política, mas assente numa capacidade técnica que seria neutra, digamos, não é? Neutra no sentido de não politicamente enviesada. E no caso da OMS, que é o que eu conheço melhor, e portanto é esse o exemplo que trago aqui, a OMS, por exemplo, por causa da crise do ébola em África, não é? Na verdade, nas duas crises, pronto, não interessa agora, foi muito criticada pelas suas respostas e alterou o seu mandato para ter uma dimensão também política e de direitos humanos. Portanto, digamos, deixaram de se acantonar, pode não ser acantonar, depende da maneira como nós vemos isso, numa visão muito técnica, neutra, entre aspas, não é? Para poder entrar, para tomar posições em termos, de, por exemplo, de direitos humanos. Há uma dimensão de direitos humanos na OMS, que é uma dimensão mais política. Eu percebo essa pergunta, mas não sei se depois, na prática, isso não vai trazer algumas tensões, não é? Por causa dos Estados que compõem estas organizações, passa-se o mesmo que se passa na ONU. Há diferentes perspectivas e há quem não queira essa dimensão política, não é? Por exemplo, na OMS. Não sei se estou a fazer-me entender. Claro que tem vantagens e desvantagens, não é? Mas, pelo menos na OMS, a tendência foi de assumir essa dimensão até em termos de violação dos direitos humanos, o que tem sido bastante controverso, porque quem é que financiam estas agências através de cotas e particularmente de contributos voluntários, por exemplo, os Estados Unidos, não é? A China, etc. Portanto, vocês não sei se têm noção, mas os contributos voluntários, por exemplo, dos Estados Unidos para a OMS são 4 vezes ou 5 vezes mais do que eles pagam na sua cota, que são 22% da organização. Portanto, isto é muito difícil, não é? Depois, quando as organizações, no fundo, até não é bem da cota que dependem dos Estados Unidos, mas até mais nos contributos que eles dão, isso depois vai levar a que a organização, não é? Por exemplo, possa ir para aqui ou para lá em função dos seus interesses e a China também, etc. Portanto, eu diria que eu percebo essa ideia de tomar posição, não é? No fundo, tem que ser menos e não se acantonarem na questão técnica, mas isso depois vai trazer toda a política que já lá existia, neste sentido, de disputa política entre os Estados, para dentro destas organizações. Muito legal. Olha, quem está com a gente hoje é a professora Maria Francisca Saraiva, sensacional. Ela é doutora em Ciências Sociais, mestre em Relações Internacionais, licenciada em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, é professora do curso de Relações Internacionais da Universidade de Lisboa, professora da EMI, já falei isso várias vezes. Inclusive,
aceitou vir conversar conosco numa data muito especial, 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu queria dizer para você que está nos acompanhando, você pode participar com a gente. Aliás, professora Maria Francisca, é lógico que numa sua vinda a Belém, eu já lhe convido para fazer parte do programa Globalizando na rádio. Quando vier aqui a Belém, junto com a EMI, você estará com a gente na rádio. E o programa na rádio é um programa diferente porque, pelo meio, nós temos uma viagem pelo mundo da música. A gente é entremeado com músicas do mundo todo, né? E a gente sempre com países relacionados. Quando a gente passou aqui para a live, nós não podemos colocar música por causa dos direitos autorais, etc. Então, eu queria convidar a Luísa Veiga para falar com a gente, ela que é representante líder da equipe de playlist. Luísa, fala para a gente como é que está a playlist deste programa tão especial. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Mário Tito, professora Maria Francisca, é um prazer estar me conhecendo, apesar da distância, né? O pessoal que está apresentando a live. Oi, gente, que está acompanhando mais esse programa Globalizando aqui no nosso Facebook. Bom, como o professor Tito estava explicando, a gente tem a nossa playlist na rádio, agora que a gente voltou, mas a gente manteve essa tradição, que se tornou tradição, né? De criar playlist para as nossas lives também. E a gente sempre cria elas de acordo com o tema da live, então a gente preparou uma especialmente para a data de hoje, para o aniversário, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, para a gente selecionar os países, a gente escolheu baseada na nacionalidade, né, dos países de origem de algumas das pessoas que estiveram presentes na elaboração dessa declaração. Então, a gente tem Estados Unidos, tem Rússia, Chile, Taiwan, Reino Unido, França, Brasil também. A gente sempre encerra a nossa playlist com o Brasil, então não podia faltar nessa também. Luísa, aproveitando que a professora Maria Francisca está aqui, qual é a tua experiência de poder conhecer músicas do mundo todo, já que a gente tem uma cultura muito, muito americanizada, né? Como é que é essa experiência? É bem curioso, primeiro porque tem muitos países que, por mais que a gente pense que, sei lá, português, a gente tem, por exemplo, Portugal, a gente pensa que tem o estereótipo do fado, só escutam fado em Portugal. Já começa aí, já é a primeira coisa que a gente olha e pensa, não é assim. É algo muito diversificado quando a gente vai pesquisar em Portugal, é até difícil de escolher. E percebe em alguns outros países, por exemplo, a Turquia, alguns países são próximos, assim, de certa forma, da Europa, tem uma influência ainda do Ocidente em algumas músicas, então tem muita música pop, a gente acha que não vai achar, mas acha. Então, mas aí, quando a gente vai para os países mais do lado oriental, a gente já vai pensando que vai ter dificuldade de encontrar músicas boas, mas tem muita música boa, só é diferente do que a gente costuma escutar. E é exatamente esse o ponto, a gente só não é acostumado a escutar muitas músicas de vários desses países que a gente traz aqui na nossa pesquisa. E é essa a intenção que a gente quer quando a gente está fazendo a playlist do Globalizando, que é para poder a gente que está fazendo a pesquisa conhecer e dar essa oportunidade para as pessoas também escutarem música de lugares mais diferentes e abranger o seu gosto musical. E aí diz para a gente onde é que nós vamos viajar pelo mundo da música na playlist a partir de amanhã. Bom, primeiro, a equipe de mídias vai disponibilizar a partir de amanhã para as pessoas escutarem. Vai ter no YouTube, vai ter no Spotify. Então, é só pesquisar Programa Globalizando ou acessar o Linktree que as meninas postam. E, bom, exemplo, no Canadá a gente escolheu Shawn Mendes, que eu acredito que tem muita gente que gosta. E também Taiwan tem uma banda de rock que já é um pouco diferente do que as pessoas esperam quando se fala de um país oriental, então está bem diversificado. Legal, Luísa, te agradeço muito pela participação. A Luísa é mestranda em, como é que é? Direito Internacional? Direito das Relações Internacionais? Isso. Então, lá no Uruguai, né, Luísa? Não vou errar nunca mais. Outro dia eu disse Argentina, ela disse não, é no Uruguai. Obrigado, tá, Luísa? Obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Parabéns pela mais uma live. E, mais uma vez, professora Francisca, obrigada por estar aqui com a gente. E eu estou aqui nos bastidores acompanhando, gostando muito da conversa. Parabéns. Tá legal. Daqui a pouco você volta para a nossa despedida final. E eu quero logo avançar, porque está chegando notícias aqui, aliás, perguntas. Ana Mel, agora é com você.
A pergunta de agora quem fez foi a Luísa Santos, veio lá do Facebook. Professora, ela quer saber, a Declaração Universal dos Direitos Humanos influenciou nas leis e políticas internas dos países? Temos 1 minuto ou 2, não é? Porque 3 minutos, 3 minutos. 3 minutos é imenso, é imenso. Pronto. A resposta é sim. Aliás, historicamente, o que aconteceu foi que os direitos, ou muitos direitos que estão na Declaração, foram introduzidos nas Constituições Nacionais, na Lei Fundamental dos Estados. E, por exemplo, a Declaração que é de 48 e depois os pactos, não é? Que acabam por aprofundar a Declaração, que são de 1966, estes direitos foram muitas vezes inseridos nas Constituições dos países, por exemplo, que saíram da descolonização, não é? Foi muito frequente esses países introduziram todos estes direitos nas Constituições. E, portanto, há muitas Constituições do mundo que realmente têm estes direitos. Olha, eu vou falar-vos outra vez do caso português, que nós, depois da ditadura de Salazar, fizemos a nossa Constituição em democracia, em 76, e a nossa Constituição até tem um artigo que refere à Declaração Universal. Diz que a Constituição deve ser interpretada de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Portanto, nós, no fundo, não podemos ter nenhum artigo na Constituição que fira estes direitos, não é? E é uma forma bastante importante de introduzir no direito interno, porque depois há outras leis que derivam daí, não é? Que têm que estar de acordo com os direitos, com a declaração. Por isso, a resposta é sim, não é? E houve muitos países que logo, na década de 60, por exemplo, o fizeram. E depois há também outras expressões, sei lá, os planos nacionais sobre, sei lá, direitos das mulheres, integração de migrantes, tudo isso, não é? Que nós temos, minorias étnicas, no nosso caso, e a própria sociedade civil também se organiza, não é? Para que as políticas nacionais possam ter, não é? Os direitos da declaração muito presentes e, portanto, esse trabalho todo depois tem que ser feito a nível nacional. E, portanto, professora, inclusive, essa é uma questão, talvez, das mais difíceis, inclusive no ponto de vista do direito internacional, né? Porque, às vezes, as políticas internas estão ao sabor exatamente das discussões políticas internas. Então, muitas vezes, há avanços e retrocessos, né? E isso também dificulta um pouco a implementação desses grandes desejos internacionais, né? Sem dúvida, os ciclos políticos, que são curtos, não é? 4, 5 anos, não é? O governo que está, a oposição que existe, isso, quer dizer, não há uma visão muito de longo prazo e, por isso, também é muito frequente uma mudança significativa de um governo para outro governo, haver uma reversão, não é? Ou uma outra prioridade. E isso é muito difícil, de facto, de resolver, não é? De resolver. E honestamente acho que a sociedade civil pode ter aí um papel, mas não é suficiente, não é? Para se substituir, se quiserem, não é? Essas lacunas. E, portanto, esse é um problema grave que nós temos, de facto, e que temos que arranjar formas, eventualmente, de lidar com ele, mas penso que nunca se poderá resolver totalmente. Muito bem, professora Maria Francisca com a gente. Vamos para a última notícia, Emi, agora? Vamos para onde mesmo? Exatamente, a nossa última notícia veio lá da Austrália, do jornal The Sydney Morning Herald, e ele diz que, baseado nas leis Magnitsky dos Estados Unidos, as novas leis australianas darão ao governo o poder de banir do país e apreender os pertences de qualquer oficial corrupto, violador dos direitos humanos e hacker que podem estar dentro da Austrália. É muito, muito grave essa notícia que a Amy acabou de ler, e assim, para complementar, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um instrumento de afirmação dos direitos individuais das pessoas em uma escala planetária. O seu documento oficial é composto por 30 artigos que são o ideal comum nos direitos fundamentais, na dignidade, nos valores e na igualdade dos seres humanos. Professora Maria Francisca, nós estamos quase terminando o programa, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, porque me interessa enquanto coordenador do curso de Relações Internacionais aqui da Amazônia.
né? Como é que a senhora vê a discussão da academia, o curso de Relações Internacionais? Qual a importância dele para compreender essa complexidade do mundo, seja do ponto de vista dos direitos humanos, quanto da questão geopolítica, do ponto de vista das culturas? Por que o curso de Relações Internacionais torna-se relevante nos tempos que correm? Uhum. Bom, eu vou dar a minha opinião em relação, tendo em conta a minha experiência aqui em Portugal, não é? O curso de Relações Internacionais em Portugal é muito procurado pelos nossos estudantes e tem picos de interesse quando o ambiente estratégico se degrada. Portanto, a queda do Muro de Berlim foi assim uma coisa... Os cursos eram muito jovens aqui em Portugal, mas foi assim... teve imensa procura para se tentar perceber o que é que tinha acontecido com a implosão da União Soviética e tudo isso, e agora com esta nova degradação do ambiente estratégico tem de facto tido muita procura, não é? E eu acho que os nossos alunos têm muito interesse em compreender melhor o que é que se passa no sistema internacional e não exclusivamente apenas nos direitos humanos, não é? Portanto, eu acho que é um curso que lhes dá uma visão muito ampla do mundo, não é? E por isso eu penso que é uma formação que é bastante... que tem várias disciplinas envolvidas, não é? Para ter um enfoque próprio e dá-lhes uma abertura que, por exemplo... o direito que é fundamental aqui para esta área, não é? Não dá à partida, dá outras coisas muito boas também, não é? Mas toca em muitas disciplinas e isso é de facto muito, muito interessante ver como os nossos alunos depois têm muito traquejo, porque o nosso feedback é que eles depois têm muito mundo, digamos, ou uma visão muito cosmopolita. Eu não vou lhe perguntar claramente como é que é em mim como sua professora, como sua aluna, né? Não vou lhe perguntar. Ela vai ser minha aluna ainda. Agora, veja, a pergunta é a proximidade das nossas visões, né? Professores portugueses, alunos brasileiros ou vice-versa, essa interação não poderia ser ainda mais intensa, professora, não só por uma questão de língua, não, mas por uma questão de compreensão de mundo, aumentar ainda mais essa relação, esse intercâmbio Brasil-Portugal nessa área específica? Sem dúvida, sem dúvida. E eu espero, já agora, professor Mário Almeida, convidá-lo brevemente também para alguma atividade que nós façamos na Universidade de Lisboa e no ISCSP. Isso para mim é fundamental porque temos bastante em comum, mas também temos vivências muito diferentes, não é? E, portanto, essa mistura, não é? Entre aquilo que temos, que sentimos que é em comum, mas depois uma vivência diferente, de condições diferentes, para nós eu acho que é uma visão muito enriquecedora. Portanto, espero, em breve, podermos voltar a conversar. Em 2014, eu estive para apresentar um trabalho lá na Universidade do Minho, Braga, sim, né? Sim. E nós estávamos discutindo Boaventura de Souza Santos, essa questão das epistemologias. É muito lida no Brasil, não é? Exato. Então, foi muito interessante começar a pensar o intercâmbio nessa linha. Podemos conversar com certeza, professora. Eu queria agradecer muito a presença da professora, mas antes de me despedir, queria realmente dizer àqueles que estão acompanhando o nosso programa que esse é um programa Globalizando, é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, e é muito bom saber que você está conosco. Eu quero agradecer, antes de mais nada, aos nossos apresentadores. O programa Globalizando é feito também, especialmente por alunos. Nós temos quase 40 alunos acadêmicos internacionalistas que produzem o programa toda semana. Eu costumo dizer que é um TCC um trabalho de conclusão de curso a cada semana. Quero agradecer a Ana Mel Grimati, que esteve aqui conosco estreando como apresentadora do programa Globalizando. Ana Mel, muito obrigado. Eu que agradeço, professor, essa oportunidade foi incrível, a conversa, essa live maravilhosa. Muito obrigada, professora Maria, obrigada ao pessoal que esteve aqui com a gente também. Legal, Ana Mel. Quero agradecer ao queridíssimo Sérgio Sainz, que até 2 dias atrás esteve aqui em Belém, agora já voltou definitivamente para São Paulo. Sérgio, primeiro, muito obrigado por tudo que você vem fazendo pelo curso de Relações Internacionais da UNAMA, e depois eu quero aproveitar para desejar um sucesso imenso para você aí em São Paulo. Obrigado, Sérgio. Ô, professor, muito obrigado. A saudade já está batendo aqui, uns dias atrás, agora vai demorar um pouco
tô sentindo na pele o que a Emi sentiu um tempinho atrás, então tá meio complicado, mas vai dar tudo certo. Muito obrigado pelas palavras. Professora Maria, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter aceito. Foi uma aula incrível que eu vou rever. Tenho certeza que todo mundo que assistiu conseguiu aprender muita coisa, entender desse assunto que é realmente muito importante não só para o nosso curso, mas para nós como cidadãos do mundo. Então, Obrigada, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Ana, Mel e Emi, como eu disse anteriormente, é um prazer estar com vocês. E, gente, se vocês quiserem continuar recebendo conteúdos incríveis, siga a gente no nosso Twitter, que é @pglobalizando. Até mais, gente. Legal, Sérgio, muito obrigado. Agradecer, então, a queridíssima Emi Vilas Boas, que, entre outras coisas, é da equipe de mídias, que faz aqueles vídeos maravilhosos e que também dá um jeito de ajustar este programa para o nosso formato de podcast, que é o nosso famoso Globecast. Emi, muito obrigado. Eu que agradeço, professora Francisca, meu mais sincero, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer ser sua aluna e foi um prazer lhe ter aqui. Queria lembrar vocês que se vocês perderam essa live, se vocês querem assistir de novo, não tem problema, porque a partir de amanhã ela vai estar disponível em todas as plataformas digitais e vai ficar salva aqui também no nosso Facebook. Então é isso, muito obrigada e boa noite. Professora Maria Francisca, lhe agradeço muito mesmo. É uma experiência sensacional poder oferecer aos nossos alunos, mas também ao público em geral, essa discussão que a gente vem fazendo. E é muito bom saber que nós aqui na Amazônia, pesquisadores de relações internacionais, temos também a possibilidade de fazer esses encontros acadêmicos que são tão positivos para nós no nível de aprendizado e conhecimento. Agradeço muitíssimo e desde já me coloco à disposição para qualquer necessidade também dessa inter-relação. Obrigado, professora. Obrigada. Então, eu queria agradecer à equipe que estava aqui nos bastidores, a começar pela direção de transmissão, que é da Giovana Lima, a cronometragem foi da Stephanie Campolungo, o suporte pela Camille Freitas, nas mídias esteve Lana Borges, e olha só, no próximo programa, na Rádio Nama, no próximo sábado, 9 da manhã, nós vamos conversar sobre os direitos humanos na Amazônia, você não pode perder. E esse programa vai ficar disponível a partir de segunda-feira, nos vários formatos de podcast no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, todos programa Globalizando. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal.